Ao longo da arte da cura, vamos mostrar-lhe como chegamos até aqui. Sempre em luta permanente entre o mundo visível e o invisível. Primeiro a arte, as ideias e a curiosidade libertam-nos. Depois a ciência traz certezas e a cura rápida no combate à doença. Agora voltamos a olhar o todo para garantir que a arte da medicina cuida da saúde e da dignidade humana. Todos nascemos livres e iguais em dignidade e em direitos. É a primeira vez na história. Um único documento proclama os direitos humanos como universais e é uma cura para a dignidade do mundo devastada por 2 guerras consecutivas. Esta Declaração Universal de Direitos Humanos pode vir a ser a Magna Carta Internacional para todos os homens, em qualquer lugar. Unidas, as nações do mundo estão de acordo. A saúde também é essencial à paz e é consagrada como um direito fundamental. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar. Só uma população saudável pode assegurar a prosperidade, um valor há muito percepcionado. Por vezes as pessoas têm a noção que o valor humano não era assim tão importante para estas sociedades mais antigas. E quando nós olhamos até pelo movimento das cruzadas, aquilo era uma sociedade que se deslocava e todo um corpo clínico que se movimentava para dar assistência às pessoas. Há claramente uma preocupação do Estado de criar condições para que as pessoas pudessem ter saúde. Inesperada, uma mudança climática deixa a Europa debaixo de chuvas severas, começa a Guerra dos 100 Anos, alastra a peste negra, chega a fome, a crise instala-se e tudo se altera. E vem a conduzir-nos à crise de 1383-1385, em que o João da Regras, aqui em Coimbra, impôs um homem do povo, o Dom João I. A aristocracia e o clero, digamos, foram naufragados por estas ondas infecciosas e não tiveram forma de lhe fazer frente. E foi necessário ceder ao povo e ceder a um rei do povo. Garantir a independência do Reino de Portugal, fixar população e assegurar uma reserva estratégica alimentar foi o objetivo num país também feito de mar. Em que o homem deixa de ser um ser completamente temeroso e sai da Idade Média percebendo que há mais mundos, ou no sentido filosófico, que há que ir mais além. E os descobrimentos começam aí. No horizonte uma vida melhor, muitos pobres chegam a Lisboa para os acudir. As confrarias de caridade a cargo do clero unem as forças do corpo e do espírito em 14 obras de misericórdia. As Misericórdias é a primeira rede de cuidados de saúde organizada, pode-se dizer, do mundo. Porque as Misericórdias surgiram, são uma emergência, surgiram espontaneamente das próprias populações. O próprio prólogo desse Estatuto de 1498 dizia que uma das obras de misericórdia para essa casa que estava a surgir, ou a organização Irmandade e Confraria que estava a surgir, era visitar os enfermos. Mas no compromisso, 18 anos depois, em 1518, já aparece visitar e curar os enfermos. Não era só cuidar. E o rei quase que ordenava. Ficava muito contente se fizessem aí uma misericórdia. Antes das Misericórdias não havia nada semelhante. Portanto, é uma rede de hospitais. Os hospitais de misericórdia foram sendo construídos no Portugal. E eu diria, não é possível fazer a história da medicina, a história da saúde, como lhe disse há pouco, pelo menos em Portugal e no mundo lusófono, sem as misericórdias. A saúde era importante, a saúde pública era importante no tempo das descobertas, porque sem cidadãos sãos, portanto, não havia colonização.
Portugal globalizava o conhecimento e a saúde, as epidemias invadem Lisboa por mar, obrigam à intervenção régia. E tudo o que se fazia na saúde era entregue à caridade cristã e à Igreja. E o aparecimento dos hospitais reais é o começo do poder régio preocupado com a assistência e com a saúde. É preciso um hospital maior? Os jesuítas são expulsos do país. O Colégio de Santo Antão o Novo está livre. Em 3 dias, os doentes são transferidos. Na altura foi primeiro conhecido o Hospital São José e anexo. Referência como escola médica, um pormenor em São José chega até aos nossos dias. O banco da urgência do Hospital de Santa Maria ou o banco da urgência do Hospital São José, o nome banco vem daí. Porque as urinas, então, eram colocadas em cima de um banco. E, portanto, ia à casa do banco. A casa do banco era a casa onde os doentes põem a urina. Em Lisboa, a Colina de Santana vai ficar conhecida como a Colina da Saúde. Antigos conventos dão lugar a hospitais, onde ainda hoje vamos. São José começa literalmente a ocupar esses espaços, progressivamente. Começa por o antigo Hospital de São Lázaro, depois segue para o Mosteiro de Nossa Senhora do Desterro, a Quinta de Rilhafoles, o antigo convento de Santa Marta também. Por último, o antigo noviciado de São Francisco Xavier ali em Arroios. Nos laboratórios vamos conhecendo a causa das doenças e os médicos assumem intervenção política. A indignação do médico alemão Rudolf Virchow materializa a medicina social. Alguém que meteu medo ao Bismarck quando o incumbiram de investigar uma epidemia na Silésia do Norte, na zona mineira, e ele veio lá com um relatório demolidor para o Estado alemão, para o Bismarck. E ele acusou que estava ali a acontecer devido às más condições de higiene, de alimentação, e que permitiam que estas epidemias se propagassem. O que estava ali é um crime de saúde pública. Portanto, o Estado Social, o primeiro sistema baseado em seguros de saúde e com toda uma série de medidas destinadas a proteger as pessoas que trabalham. É de facto alemão. Se é necessário, e nisto insistirei eu sempre, desenvolver extraordinariamente a instrução, não é menos necessário, e porventura é o ainda mais, tratar da higiene, isto é, da saúde do corpo, porque num país onde não há saúde, nada pode manter-se ou sustentar-se. A saúde pública é a base de tudo. O movimento higienista já está em Portugal e pede intervenção urgente do Estado. As condições sanitárias existentes são deploráveis. Erguer um corpo social com saúde precisa de imprimir comportamentos, normas preventivas e serviços de vigilância. Ao nível das populações locais, havia os médicos de partido. Mais tarde passaram a ser os médicos camarários da Câmara. O Dr. Joaquim António Jacinto exerceu clínica sem partido durante 17 anos, até que em 1862 foi nomeado médico do Partido Municipal em virtude de uma representação firmada por centenas de pessoas de todas as classes sociais do concelho. Os médicos assumem o centro do poder das políticas de prevenção. Nestas ideias diretrizes buscou inspirar a reforma e dessas ideias surgiu a criação do Instituto Central de Higiene. Inspirados no modelo inglês, criam um instituto para formar médicos e engenheiros sanitários. No início do século XX, com a reforma implementada em 1906 pelo, na altura, enfermeiro-mor, o Correio Cabral, que vai reorganizar todo o serviço hospitalar em Lisboa. O poder público só assume a proteção social da população com a implantação da Primeira República. A mudança ocorre entre a classe médica, cansados do atraso na medicina portuguesa, usam a sua influência para reformar
o ensino médico. As primeiras tentativas de criar uma rede assistencial à semelhança daquilo que estava a acontecer na Alemanha e noutros países aconteceu logo no pós-guerra, no pós-Primeira Guerra. Mas não avançou por razões de ordem, porque não havia dinheiro para isso. Quer dizer, a situação era calamitosa. O Estado coordena e cabe aos organismos corporativos a execução de uma progressiva previdência social. Logo nos anos 40, em Portugal adere à Convenção Sanitária Internacional e, portanto, isso obriga um ajustamento. E surgem as caixas de previdência. A princípio cobriam e davam uma assistência aos assalariados, às pessoas que descontavam, eram as entidades patronais que descontavam. Também nessa altura havia uma população muito carente que era assistida, que eram as pessoas que não descontavam para nada, nos trabalhadores rurais e nos casos de povo. Mas foi um sistema que mesmo no Estado Novo, durante o Estado Novo, foi evoluindo. E o mundo ia mudar. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. As Nações Unidas garantem a paz e a segurança, o respeito pelos direitos humanos. A saúde ganha sede própria. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Portugal foi um dos países fundadores do OMS e isso passa a ter responsabilidades também na saúde. Portanto, a saúde passa a depender não apenas de medidas nacionais, ligadas ao regime, mas também internacionais. Se a medicina portuguesa atingiu em determinada altura os excelentes índices que nós conseguimos e em que toda a gente fala, foi em grande parte porque houve toda essa escola que preparou técnicos médicos. Foi graças à escola, em grande parte, dos hospitais civis de Lisboa. Isso não tenho dúvida nenhuma. Nos anos 50, 60 foi importante. E isso permitiu à medicina portuguesa, naquele período, dar um grande salto. Depois era preciso mudanças políticas. Com a ajuda financeira dos planos de fomento, Portugal ergue alguns hospitais no país, mas chega à primeira metade do século XX sem um sistema de saúde integrado. Nos anos 60 começaram a surgir os subsistemas. Começou a surgir a ADSE, tudo na base dos seguros de saúde. Em cima da transição para a democracia, um grupo antecipa as grandes decisões políticas que vão permitir mudar a saúde em Portugal. A organização da saúde começa com o ministro Baltazar Rebelo de Sousa e com o professor Francisco Gonçalves Ferreira, que fazem a primeira reforma efetiva e que, digamos, que cria já um embrião muito evoluído do que vem a ser o Serviço Nacional de Saúde. Arnaldo Sampaio foi diretor-geral da Saúde, era um homem com uma visão muito abrangente da saúde pública, considerava que era preciso investir cada vez mais, sobretudo nos aspectos de prevenção e de promoção da saúde. Os dispensários criados pela rainha Dona Amélia tinham iniciado a assistência na primeira infância. Mas Portugal precisa de cuidados de saúde primários. A poliomielite mete medo, as vacinas revelam-se o aliado universal e gratuito. O Plano Nacional de Vacinação é um marco importantíssimo da medicina em Portugal. Sem saneamento, água canalizada, com fome. Assim vivia a população portuguesa que nem sabia o que era saúde, nem direito à saúde. Foi preciso então educar a população. As enfermeiras têm um papel muito importante na área da saúde pública quando elas começaram a fazer as campanhas de educação e de vacinação e de cuidados às mães, porque nós tínhamos uma mortalidade muito elevada. Somos o país da Europa onde a mortalidade infantil apresenta as mais elevadas taxas. Vou à caixa!
dos centros de saúde são os postos da Caixa, onde as pessoas eram atendidas gratuitamente. Já em 1971, com a reforma de 71, portanto 3 anos antes do 25 de Abril, as pessoas tinham assistência gratuita em todos esses postos da Caixa que já cobriam quase todo o país. É levada a cabo a reforma dos cuidados de saúde primários, que incorpora a saúde materno-infantil como prioridade e começa a administrar a saúde. Aceitar o destino tinha chegado ao fim. O país é apanhado de surpresa, nada está preparado para receber os médicos que saem das universidades, as assimetrias são enormes. Há 40 ou 50 anos atrás, os cuidados de saúde, 80% estavam no litoral. E nos centros urbanos e na periferia não havia nada. A nossa província, nessa altura, mulheres que nunca tinham ido ao médico, que nunca tinham tido assistência no parto, que quando diz para se lá para eu auscultar, ficavam escandalizadas. Quer dizer, tudo isso. O serviço médico à periferia começou a dar um pontapé nesta situação. É que foi uma ideia engraçada, dizer assim aos médicos: vocês se querem entrar na carreira do Estado e fazer a tal coisa que vocês querem, da especialidade, têm que dar 1 ano de serviço médico à periferia. Bom, é claro que todos queriam. E é realmente depois que os médicos que vão para a periferia, que, de certo modo, fazem educação sanitária, cuidam dos primeiros problemas que surgem. Como onde há médicos, há canetas a passarem receitas, surge então uma nova oportunidade para a indústria farmacêutica. E então, a certa altura, os laboratórios aqui em Lisboa deram-se conta, as farmácias a pedirem remédio, e os laboratórios da indústria farmacêutica não estavam nada à espera daquilo. Levar a saúde ao interior precisa de eficiência. Era preciso integrar os serviços de saúde dispersos a nível local. A tarefa já vinha de trás. Podemos caminhar mais afoitamente, consagrando em novos textos regulamentares o sistema de relações saúde-previdência, que assim se vai completando nos mais diversos domínios. Como sabem, a Constituição reconhece aos cidadãos o direito de proteção à saúde e, naturalmente, confere ao Estado a obrigação de tomar as medidas necessárias para a concretização desse direito. Daí que a forma que se conhece para garantir eficazmente o direito de proteção à saúde dos cidadãos seja o Serviço Nacional de Saúde. E a grande mudança tem a ver com a origem do financiamento. É o orçamento do Estado que financia a saúde e não outro tipo de financiamento. E é a partir do Orçamento Geral do Estado que há uma rubrica destinada ao financiamento da saúde. Portanto, os cidadãos passaram a ter acesso a sistemas públicos, como a escola, como os tribunais. Sistemas públicos são inteiramente financiados pelo orçamento. É aquilo que no conjunto se chama o Estado Social. Portugal vivia tempos de austeridade. Debaixo da primeira intervenção do Fundo Monetário Internacional, a pergunta impunha-se. O Constâncio, que era o Ministro das Finanças, lhe perguntaram: Arnaud, então onde é que tu vais arranjar dinheiro para isso tudo? E ele disse: o homem das finanças és tu é que tens que arranjar dinheiro. Isso ficou célebre porque, de facto, ele não era ele que tinha. Eu tenho que cumprir a Constituição. A integração dos serviços médicos e os da Providência no sistema de saúde fazem nascer os centros de saúde de segunda geração. Vem o Serviço Nacional de Saúde, que criou a carreira de Medicina Geral e Familiar, criando um médico de família às pessoas, e houve hospitais novos. Tínhamos falado de Porto Alegre, de Castelo Branco, de Almada, de Abrantes, Torres Novas. O Serviço Nacional de Saúde tem exatamente, sendo nacional, todo o território está abrangido por aquela política. E isto, digamos que diminuiu a assimetria entre o litoral e o interior. E os cuidados de saúde ficaram mais próximos destas populações. É claramente das políticas mais democráticas da sociedade após a Segunda Guerra Mundial. Agora, a assimetria continua. A coesão social precisa de vigilância e de igualdade de oportunidades. A nível local, próximas da população, continuam as misericórdias.
É impressionante. Há 6 séculos que se mantêm. A Misericórdia, neste momento, já tem 180, 188 unidades de cuidados continuados, muitas vezes incluindo os paliativos, e já corresponde pelo menos a 4.200 camas, o que ainda é insuficiente para as necessidades, mas já representa um grande esforço e um grande serviço que as Misericórdias estão a fazer às populações locais. No país onde coexistem os seguros de saúde privados, os subsistemas e o Serviço Nacional de Saúde, o esforço tem de ser coletivo. É frágil, mas concreto, o nosso direito à saúde, e a discussão será sempre atual, numa época em que parecia que ficar doente já não era um castigo. A certa altura a ciência disse: mas há hábitos de vida que provocam as doenças. Então a culpa é tua. E, portanto, nós começamos a ser culpados por ficar doente. E a primeira coisa que se diz é: pergunta-se os hábitos das pessoas. Andou a fumar. Claro, fez disparados toda a vida. Daqui a uns tempos estamos a pagar imposto por isso. Vai morrer com câncer de pulmão. Então, antes de morrer, paga não sei quanto, porque a culpa foi sua. Culpados. At the Hall of Justice in Nuremberg, history's greatest trial nears its fateful close. There are 21 left in the dock to face civilization's accusation. These, then, are the men whose crimes against humanity brought about a trial without parallel in legal annals. É a primeira vez que um tribunal militar leva a cabo o primeiro julgamento mundial por crimes de guerra contra a humanidade. O Código de Nuremberg vai ser um marco na história da humanidade. Pela primeira vez são feitas recomendações sobre a pesquisa médica em seres humanos, mais tarde aprofundado sobre os princípios da ética hipocrática pelos próprios médicos na Declaração de Helsínquia. O bem-estar do ser humano deve ter prioridade sobre os interesses da ciência e da sociedade. Mas o primeiro padrão internacional de pesquisa biomédica não vai ser suficiente. Grupos, por exemplo, como negros, Alabama, em que não se fazia a terapêutica que se devia fazer, porque já havia medicamentos ativos para estudar determinadas doenças, e mais recentemente, os americanos, já havia medicamentos ativos para a SIDA, e eles iam fazer experiências em doentes com SIDA em África e na Ásia, populações muito pobres, que não tinham assistência médica, em que comparavam um grupo que recebia o medicamento e outro que não recebia. Isto já em 1970 e tal, 76. Isto levantou uma polémica terrível. Então, mas como é que regularam tudo isso? Com uma malha apertada de regras mundiais, europeias e nacionais e comissões de ética para a investigação clínica. Essas comissões têm obrigatoriamente que se pronunciar sobre novos medicamentos que entrem no país para fazer ensaios clínicos, etc. E, portanto, nada disso se faz sem o acordo das autoridades do Infarmed, por um lado, parte técnica, e desta comissão, por outro. Ensaios clínicos, experiências e medicamentos seguros, de um lado, do outro. Um problema ainda atual a dividir a sociedade. O problema é que, curiosamente, alguns defendem, porque dizem que então nós viemos trazer até assistência médica a metade. E é tipos que nem não têm relógio, que não sabem nada, que não têm nada, não têm assistência médica, e nós vamos trazer isto, e acham que deve haver devemos haver uma ética de ricos e de pobres. Isto é extraordinário. O que é facto é que o acesso a cuidados de saúde e aos medicamentos está a ser ditado pela capacidade financeira dos Estados e das pessoas. E há um grupo de medicamentos que vieram revolucionar a terapêutica, que são os medicamentos genéricos. Ou seja, se nós pudermos pagar menos com medicamentos genéricos, podemos poupar muito dinheiro para a inovação. Isso é o chamado custo de oportunidade e que é obrigatório. As primeiras moléculas dos anticonceptivos orais eram extraídas dos restos do sisal, da planta do sisal. Preparam-se os tapetes, certo? As fibras,
E depois fica lá a outra papa e nós de lá conseguimos tirar um núcleo, que é o ciclopentano peridofenantreno, muito parecido às nossas hormonas, e com aquilo preparamos hormonas. E pode sair baratinho. Sem saber porquê, desconfiamos. Resistimos aos genéricos que querem ajudar a democratizar e a tornar igual a oportunidade de acesso, embora ainda estejamos longe de conseguir a saúde para todos pedida em alma ata, e saibamos que só alguns países vão conseguir atingir em 2030 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje, os especialistas em saúde pública consideram que o maior risco em termos de saúde coletiva está relacionado com a pobreza. Interrompemos esta emissão porque o mundo ainda não conseguiu quebrar o ciclo vicioso entre a pobreza e a doença, aumentou o fosso entre ricos e pobres e a análise de dados da nova saúde pública produz conhecimento preocupante. Se compararmos o que se passa nesta amostra A com outra amostra B, aleatória, representativa daqueles que são pobres e que nem sequer pagam ou preenchem o IRS porque os seus rendimentos são baixos, nas famílias de altos rendimentos, os primeiros sinais de perturbação cognitiva, isto é, Alzheimer, de demência, surgem 15 anos depois, se compararmos com a amostra anterior. Está na hora de se ligar. Mas tudo depende do sítio onde o faz. A norte encontra orientação. A sul procura o rumo para sair da pobreza que aumenta todos os dias e está a atacar a saúde do mundo e das democracias. Voltamos a precisar de solidariedade e cooperação para conseguir a equidade. O direito à saúde está consagrado, mas ainda quer globalizar o rosto humano. Fico com uma dúvida. Se saúde é não ter doenças e ter bem-estar... O que é o bem-estar? O seu bem-estar é diferente do meu. Portanto, a que é que eu aspiro? Ao meu ou ao seu? Como é que eu distribuo o bem-estar pelas pessoas todas? Portanto, se me perguntar qual foi a pessoa mais tranquila que viu alguma vez na vida, foi um miserável na Índia, desfarrapado, que olhou para nós com ar que nós éramos completamente parvos, que assim é que estava bem. E, de facto, aquilo fez, eu nunca mais me esqueci daquele olhar, de uma tranquilidade, uma coisa verdadeiramente fantástica. Portanto, o bem-estar para ele era aquilo. Chegámos até aqui num diálogo constante entre arte e ciência. Um caminho para continuar a percorrer no próximo episódio da Arte da Cura.